Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me o gole da divina vontade para minha alma. Dai-me tua bênção, Mãe, para que minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar-te as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça, fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venceu na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me a tua divina vontade, vem divina vontade nessa ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante o dia. Amém. Então vamos dar continuidade ao estudo do Livro do Céu, volume 2 ao 10, né? Vamos terminar esse trecho que é bem longo do volume 2, né? Então, que o Espírito Santo nos ilumine, né? Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Amém. Então vamos, né, com muita alegria meditar a palavra de Deus, né? Então vamos continuar no trecho, no 2, trecho 14. Agora, esta alma, né, essa alma que vive de fé, como abomina o pecado, que é totalmente oposição a Deus, oposição a essa fé, né? É um ato totalmente oposto a alguém que caminha na fé, né? Quem caminha na fé anda na verdade, né? Caminha em Deus. Então, ela abomina qualquer coisa que possa atrapalhar esse caminho, que seja totalmente oposto a esse caminho de santidade, né? De busca em Deus. Então, ela abomina o pecado, mas ao mesmo tempo compadece dos demais. Então, não é porque ela abomina o pecado que ela vai pensar assim, então eu vou fugir de todas as ocasiões de pecado, eu vou cortar todos os meus contatos, eu vou tirar meus contatos, né? Eu não quero encontrar mais ninguém, não quero conversar com ninguém no meu trabalho, não quero olhar para ninguém, não quero conviver com ninguém, porque senão essas pessoas podem falar alguma coisa que vai trazer pensamento de pecado para mim, que vai me envolver no pecado, né? Tipo assim, não é esse escrúpulo, né? E se abominar o pecado também faz com que ela tenha compaixão dos demais, porque por ela abominar o pecado, porque ela sabe que o pecado é uma coisa muito ruim, então ela vendo as outras pessoas nessa situação, ela sente misericórdia, porque do mesmo modo que ela não quer aquele mal para ela não quer para os demais, né? Então ela tem uma compaixão das pessoas, né? Ela tem aquela sede de orientar alguém, né? Aquela sede assim, meu Deus, né? Eu quero apontar meu caminho de fé, não quero caminhar egoisticamente, né? Mas se eu ver alguém que não está abominando o pecado, né? Eu quero dar meu testemunho para essa pessoa de que não vale a pena, né? Então, nas oportunidades que Deus dá, a pessoa vai e dá o testemunho dela, né? De vida, de fé, justamente por compaixão dos demais. E ela também vai ter mais paciência com as pessoas, né? Porque ela vai ver quem ela era, né? E que Deus a resgatou. Tudo que Deus fez por ela foi tudo por graça de Deus. Então, ela vai ter essa compaixão dos irmãos, né? Ela vai entender que
eles também estão lá comendo na mesma lama que ela comeu, né? Nadando no mesmo poço que ela nadou, né? Comendo a mesma comida podre. Então, ela vai ter compaixão dos demais. Ela vai, ao mesmo bem e felicidade que ela experimenta, ela vai desejar para os outros, né? Então, ela não vai fechar as portas para os irmãos nunca. Nunca, ao contrário. Ela não vai consentir mais com erro. Não, mas isso não significa fechar as portas para alguém que Deus mandar. Né? Não é que você vai sair por aí dando sermão em ninguém, sem Deus estar te pedindo, só porque você quer mostrar e falar, não. Tudo tem uma ordem, um equilíbrio. Deus não quer que você enfie nada a goela abaixo de ninguém. Mas, nas oportunidades que Deus te dá, claro que você vai querer dar testemunho da sua vida. Quando você vê alguém que está caminhando para um erro, e você vê que aquilo totalmente é contrário a Deus, quanto mais você conhece a Deus, mais você ama a Deus e abomina aquilo que Deus não ama. Então, você também vai querer apontar para o irmão, né? Você vai querer falar, olha, existe uma luz no fim do túnel, sai dessa escuridão. Eu descobri essa luz, né? E é muito boa, né? Então, não, o seu lugar, irmão, não é aí, nas trevas, mas é na luz. Então você vai ter essa sede de verdade, da verdade, e vai ter esse amor, essa misericórdia para com o outro. Roga por aquele que vê que caminha no caminho do precipício. Então, você, de vez de condenar, pôr um selo nas pessoas, você não se acha melhor do que ninguém, ao ponto de dizer, eu sou santo e aquele pecador, porque você sabe exatamente que quem te resgatou foi Deus. Você estava na mesma situação e Deus teve misericórdia e te deu essa oportunidade. Então, você vai ter também esse desejo no seu coração de como Deus dá oportunidade para os outros. Você vai ter essa intenção de Deus. Quando a gente caminha em Deus, a gente se coloca nas intenções dele, né? Começa a ver as pessoas com um olhar divino. Então você não vai pôr um selo em ninguém, não vai querer condenar ninguém, você não vai se atrever a fazer uma coisa dessa porque o próprio Deus que te perdoou não te condenou, então como que você vai condenar? Ao contrário, uma pessoa que é cheia de fé se torna uma pessoa cheia de amor. Então, ela vai estar sempre, né, se colocando em oração, né? Ela vai estar sempre vendo uma situação em vez dela ver e falar mal, né? Condenar as pessoas e ter ódio no coração, né? Não perdoar. Ao contrário, ela vai ter misericórdia. Ela vai ter misericórdia, né? Ver essas notícias que a gente vê, né? De escândalos, situações na igreja, situações, né? Das pessoas, do mundo, né? Mas quando Deus está no nosso coração, você vê que a gente não tem os sentimentos nossos, não tem ódio no nosso coração, não tem raiva da pessoa, não colocamos um selo naquela pessoa para dizer assim, essa pessoa não vale nada, essa pessoa aí vai para aquele lugar. Nunca. A gente sente a dor de Deus, porque naquela alma foi colocado o sangue de Cristo, que Jesus viu aquela alma lá no horto do Getsemane, e Jesus colocou também essa alma, ele abriu caminhos dele, né, no próprio corpo dele, formou um enxerto para colocar cada um. E aquela pessoa ali foi chorada por Jesus. Então você vai rogar. Aí pra gente saber como lidar com isso, precisa conhecer Jesus, porque se for estudar Valtorta, você vai ver como Jesus era. Principalmente com Judas, que era alguém assim, que não abominava o pecado, né? Tinha Jesus do lado, né? Mas ele não abominava o pecado. E Jesus falava, né? Jesus rogava, né? Conseguia graças para ele, né? Só de Jesus chamar ele no canto e ter aquela conversa que teve com ele várias e várias vezes, você vai ver na Valtorta. Conversas longas de Jesus com Judas. Aí você vai ver como que Jesus assim suava, né? Falava, né, com ele, nunca desistiu dele, nunca deu todas as chances para ele, abriu todos os caminhos para ele. No final foi o Judas que não quis, foi ele quem não quis, né? Mas da parte de Jesus, ele sempre abriu o caminho para ele, sempre deu oportunidade para ele.
Então, é essa mesma fé que vai mover a gente em relação às almas. Que Jesus, ele sendo Deus e sabendo de tudo, nunca deixou de rezar, né? Fez tudo, cercou Judas de amor, né? Então, é assim que a gente vai ser também. Então, nós unimos a Cristo, se une com Jesus Cristo e se oferece vítima para sofrer e assim aplacar a divina justiça e para livrar as criaturas dos merecidos castigos, e se for necessário o sacrifício da sua vida, o de bom grado faria para a salvação de uma só alma. Então aqui a Luísa está falando como vítima, né? Aqui ainda na santidade humana, que repara as almas, né? Que se oferece como vítima pela salvação das almas. Na divina vontade, nós somos vítimas diante da justiça de Deus. Então a gente reparamos a Deus. Então as nossas orações são para santificação do mundo, santificação das pessoas. Então todo o conhecimento que nós vamos recebendo de Deus aqui na divina vontade, todas as luzes, elas sendo assimiladas na nossa consciência e transformadas em atos, né, que são a obediência que a gente dá aquilo aprendido, né, colocar aquilo em prática que Deus nos ensinou, servem de orvalho benéfico para a santificação das almas. Sim, Deus continua salvando, sim, mas é Jesus quem salva. E a gente, dando Deus a Deus, Ele pode, com esse novo amor produzido através da correspondência, continuar salvando, né? Continuar a redenção, sim, salvar almas, dando oportunidade de salvação para muitos Judas, para muitos fariseus, né? Para muitas pessoas de coração duro, né? Dando graças na vida dessas pessoas, né? Para elas conhecerem a verdade. Mas o que ele mais quer nesse tempo é santificar. Ele não quer mais o homem só, ele quer lavar o homem, preparar ele. A redenção foi para isso, né? Para nos lavar do pecado, para abrir em nós, né? O meio, a porta para esse novo tempo, para essa santidade. Entende? Então, tudo foi feito por uma finalidade. A finalidade de tudo é a vida na divina vontade, é a gente ter a santidade do nosso Pai. Então, hoje, o nosso papel como filhos da divina vontade é de viver nessa correspondência com Deus, né? Dando Deus a Deus. O amor que Ele coloca em nós, a gente corresponde em amor, e desse novo amor, que é uma nova vida que é gerada de amor, né? Deus pode então continuar através de nós as suas maravilhas no mundo. E como que Ele vai santificando as pessoas? Mudando as mentalidades, colocando a mentalidade santa nas mentes, que é o orvalho benéfico, né? Derramando o orvalho benéfico na mente das pessoas, né? Colocando os sentimentos, colocando os pensamentos certos, né? Dando entendimento para elas, tudo para santificá-las. Havendo-me dito o confessor que lhe explicasse como vejo a divindade de nosso Senhor, respondi-lhe que era impossível saber-lhe dizer algo. Mas na noite apareceu meu bendito Jesus, e quase me repreendeu por esta minha negação. E então me fez relampejar como 2 raios luminosíssimos. Com o primeiro compreendi, em minha inteligência, que a fé é Deus, e Deus é a fé. Você tem fé, você tem Deus. Você tem Deus, você tem fé. Não se separa, né? Não tem como a pessoa falar assim, eu tenho Deus no meu coração, mas eu já perdi a esperança, né? Já perdi a esperança de um mundo melhor, já perdi a fé, né? Parece que Deus está tão distante de mim. Então é estranho, né? A pessoa falar que ama a Deus, mas não acredita nele. É uma coisa muito estranha, porque quando você ama, a prova do seu amor é a sua confiança no amado. Se você não confia no seu amado, como que você pode dizer que realmente
você o ama de verdade, se você não confia nele, que ele está no controle de tudo. Como eu posso falar assim, eu amo muito a Deus, Deus está no meu coração. Aí depois eu fico desesperada pelas coisas que acontecem e fico falando, já era. Deus não está aqui, já era. Vai dar tudo errado. E fico num pessimismo danado, sem confiança. Então Deus fica triste. Ele fala, a desconfiança é algo terrível, tá? É um veneno, a desconfiança, tá? É dizer que ama com a boca, né? Mas com os atos dizer o contrário. Então, se nós amamos a Deus, os nossos atos precisam falar isso. E os atos são atos de fé, de quem confia. E um exemplo de fé, de confiança, de ato de fé, é obedecer a Deus. Porque se eu leio a palavra dele e não o obedeço, é sinal de que aquilo eu li, achei bonito, mas não quis pôr na minha vida. Então eu não tive fé o suficiente. Eu não tive fé que poderia viver aquilo, que ele quer que eu viva aquilo. Eu não tive fé que realmente é algo bom para mim, é algo necessário. E que ele me daria a graça para mim viver aquilo, né? Então eu vi como algo distante de mim, assim como eu vi Deus. Então, é complicado. Só a pessoa que serve a Deus age sem fé, ela tá servindo quem? Entende que não tem como separar uma coisa? Se você vê um sacerdote que está no altar e fala assim, eu não acredito nos milagres de Jesus. Eu não acredito eu acho que é tudo simbolismo que está na Bíblia. Que ele não ressuscitou Lázaro. Não, isso é interpretação. Quando ele começa a esvaziar os milagres de Deus e transformá-los em apenas um símbolo, que como se o Senhor fosse alguém assim muito confuso, né? Que não fala as coisas com clareza e que a gente tem que revirar nossa cabeça para tentar entender que tudo que está falando é símbolo. Você torna tudo superficial, as coisas mais sublimes de Deus, você diminui as maravilhas de Deus. Então, uma pessoa que vive de fé nunca diminui as coisas de Deus. E ela, ao contrário, os outros chamam até ela de exagerada. Porque ela começa a ver Deus em todas as coisas. Nas coisas mais simples, ela fala, foi intervenção divina, mesmo que as outras pessoas achem isso um exagero dela. Por quê? Porque quanto mais você vive de fé, mais você percebe que Deus está em todas as situações que te acontecem, nada escapa dele. Um movimento seu, um piscar seu, foi por causa de uma vontade divina que possibilitou aquilo. Então você não... Meu Deus, você defende Deus a unhas e dentes, porque você o ama e não aceita que ninguém diminua o poder dele, que ninguém faça pouco dele, de jeito nenhum. Entende? Pode fazer pouco de você, mas você sente assim, não fala do meu pai, do que você não sabe. Então vai estudar primeiro, né? Não fala o que você não sabe, não. Você está muito enganado. Então, você sente pelo pai e a dor do próprio pai em você. Você fica tão sensível a ele, né? Que ele te comunica os sentimentos dele, né? Então, quando alguém diminui, é uma dor muito grande. Quando alguém fala assim, igual uma vez o padre falou na missa, falou assim que transformou em símbolo aquele momento lá de Jesus andando sobre as águas. Nossa, já vi padres negando que o Jonas foi engolido pela baleia. E eu acredito literalmente, gente, que ele foi engolido pela baleia. Eu fico pensando, mas Ruth, aí eles vêm com as explicações, não tem como, por causa disso, por causa disso, por causa daquilo. Não tem como para mim fazer isso. Mas para Deus não, foi Deus que fez a baleia. Deus saberia onde exatamente poderia botar uma pessoa lá dentro e manter ela viva. Eu acredito no sobrenatural, então quem tem Deus acredita no sobrenatural, não fica só no material, não fica só no racionalismo. Não fica fazendo pouco de quem tem fé e falando, é coisa da sua cabeça, é a sua imaginação. Deixando as pessoas assim, às vezes a pessoa vem para contar um milagre, né? Aí o padre ouve, tá.
Tipo assim, faz pouco, né? Pega só o que vê, o que toca, como que se fecha ali, não se eleva pro sobrenatural, não transcende. Não acredita, só acredita no que pode ser provado, testado, contado, medido. Mas Deus é muito grande, gente. Como que nós vamos medir Deus? Como que nós vamos transformar Deus numa equação e achar um resultado e pronto, e bater um carimbo e falar, pronto, achamos o tamanho de Deus. Ele está dessa forma aqui, ele fala dessa forma aqui, ele age dessa forma aqui. Nunca, nunca, gente. Porque Deus é grande demais, muito além da nossa compreensão, e nós não podemos diminuir isso. Então, a pessoa que vive de fé não diminui. Ela vê Deus em tudo. Ela vê o amor e o zelo de Deus nas coisas mais simples. Simples. E ela fala com amor. Não é porque ela precisa que as outras pessoas fiquem... Elas ficam chateadas de ver as pessoas fazendo pouco. Por quê? Por causa de Deus. Porque elas se importam com Deus. Mas isso não vai mudar o que ela sabe dentro do coração dela. Ela fica com dó de quem não acredita. Fica com dó. Eu tenho dó de quem não acredita em Deus. Eu tenho dó de quem faz pouco. Eu fico com dó porque essa pessoa é infeliz. Essa pessoa não sabe o que é felicidade de verdade. Não viveu uma experiência concreta com Deus. Porque quem vive uma experiência com Deus, meu Deus do céu, ela não... Meu Deus do céu. Não tem nem explicação. Aí uma vez uma coisa tão simples que me aconteceu, e eu vi o cuidado de Deus comigo, um zelo, que eu fiquei, nossa, eu acho que eu já repeti isso várias e várias vezes pro meu esposo, que antes era namorado, quando eu ficava falando com ele. E eu ficava repetindo isso pra ele várias e várias vezes, e tipo assim, né? E eu feliz, tava nem aí, nada tirou o sorriso de mim, por causa que eu sabia que era ele cuidando de mim. E eu falei pra ele, olha, aquele dia que você parou pra atender o seu amigo, a gente tava andando na rua. O Bruno parou, meu esposo, parou pra conversar com um amigo que tava passando de carro e chamou ele. Aí ele ficou lá conversando. E aí eu tava do outro lado, né? Ele tava na direção do motorista, perto dele lá conversando, e eu tava do outro lado, embaixo de uma árvore, em cima de um passeio. Aí eu comecei a sentir uma coisa estranha, uma coisa assim pra me sair dali. E aí eu não fui ligando muito não. Mas depois aquilo foi me incomodando mais ainda. Aí eu fui sair. E saí, né? Não foi assim não. Não foi assim. Pera aí que eu vou explicar direito. O rapaz parou embaixo de uma árvore. Isso, parou embaixo de uma árvore. E eu estava perto do meu esposo, na direção do motorista. O cara estava conversando com o Bruno estava perto dele lá conversando e eu estava do lado. E eu estava incomodada de ficar ali. Eu falei assim, mas eu vou sair perto do Bruno e ficar onde, né? Aí eu estava segurando para ficar ali mesmo, mas aí foi incomodando tanto aquela sensação que eu saí e fui pro outro lado. Aí o Bruno olhou para mim com a cara, tipo, por que ela saiu daqui? E fiquei lá do outro lado distante deles. Saí de perto daquela árvore. Aí passou um tempinho que eu saí. E caiu uma largata enorme da árvore. Mas aquelas largatonas cabeludas, mas muito grande mesmo. Não tô exagerando. Era grande mesmo. Na direção que eu estava. Ia cair em cima de mim. E a gente sabe que quem já teve contato com largata sabe que aquilo queima, né? E era uma largata muito feia, mas ela caiu um pouquinho depois que eu saí. E meu esposo assustou e falou, nossa! Aí depois que o rapaz foi embora, eu falei, você viu? Ia cair em mim. Beleza, eu fiquei meditando aquilo o dia todo. Aquele acontecimento tão simples me fez meditar do amor e do cuidado de Deus comigo, que teve esse cuidado de não querer que aquela largata caísse em mim. É nessas pequenas coisas a fé. E nas grandes também. Porque quem vê nessas pequenas coisas Deus, vai ver Ele também nas grandes coisas. Mas quem vai negando uma pequena coisa aqui, uma pequena ali, acha que é exagero,
e vai diminuindo, você fica cego para as grandes coisas. Porque é de gole em gole a fé que vai crescendo, que você vai experimentando. Ele te dá uma situação ali, vamos ver se ela vai me ver, se ela vai me perceber. Olha, ela percebeu que era eu. Agora eu vou pôr uma outra. Eu vou pôr uma outra. Eu vou pôr uma outra. Você vai começando a ver o sobrenatural nas pequenas coisas. Por isso que é os pequenos que chegam aqui para viver na divina vontade. Porque os testemunhos que vão ser dados na divina vontade vão ser situações simples assim. Mas quem não vê nessa simplicidade a mão de Deus, vai ficar esperando coisas grandes e vai perder grandes e grandes manifestações de Deus por não prestar atenção, por achar pequeno. Achar que Deus não se diminui dessa forma, que Deus quando fala tem que falar de uma forma muito estrondosa, com muitos fogos de artifício. E não vai ver Ele agindo nessas situações. E quem quer tudo, vê Deus em tudo. Quem quer absorver o tudo em si é tudo, então significa tudo o que te acontece, todas as situações da sua vida. Fala do cuidado de Deus. E tem muitas situações, por exemplo, de eu estar no lugar e tá para chover, e o Senhor me esperou chegar em casa para mandar a chuva. E eu falo, ele esperou chegar em casa. Se eu falar isso com qualquer, as pessoas vão falar assim, nossa Senhora, você acha que você é a única nesse mundo? Para Deus esperar justo você chegar em casa para mandar chuva. E eu falo, eu vejo Deus tão presente na minha vida, em cada detalhe, que sim, consigo ver Ele me olhando de uma forma, como Ele olha o todo, eu consigo ver Ele também me vendo de uma forma particular. Consigo sim ver o cuidado dele nessas situações. Coisas simples, me lembrando. Às vezes eu preciso comprar uma coisa no seu valor e exatamente eu pego o valor certinho que ele me coloca no meu coração para pegar. E quando chega lá dá certinho o dinheiro para comprar um negócio. Aí eu falo, meu Deus, como que não é Deus que tá ganhando a minha vida? Que nem nessas coisas eu faço caso, gente. É Deus mesmo que vai lá e fala, pega tanto, tem que ter tanto. Até o tanto que eu escolho que eu vou pegar, que eu vou levar. E as coisas batem, as coisas dão certo, as coisas você fala assim. Ah! E eu vi, isso pra mim é milagre igual Jesus andando sobre as águas. Você fala, ai Ruth, nossa. Jesus, cala a boca, Ruth. Jesus, ele multiplicou pães, transformou água em vinho, andou sobre o mar, curou o cego. Aí você tá aí comparando, simplesmente te lembrar de levar o valor certinho como um grande milagre. Sim, porque a pessoa que andou sobre o mar é a mesma que fez isso na minha vida. Não é um milagre que eu olho quem está fazendo. E ele continua sendo quem ele é, na sua altura, na sua profundidade, na sua doçura, em qualquer situação. Não é o que foi feito, é quem está fazendo. Tem que olhar para Jesus. Porque se você olhar pelo que é feito, você vai medir as coisas se são grandes ou pequenas. E não é isso. Você tem que olhar e falar assim, meu Deus, como Deus é maravilhoso. Aquele mesmo Deus que pode fazer coisas grandes também faz coisas pequenas. Como Ele é simples. Como não devo também ser simples? Ele me ensina a simplicidade. Como que Deus é tão cuidadoso que não tem uma coisa que acontece na minha vida que Ele não faz conta. Não tem um detalhe que Ele não vê, que Ele cuida. Gente do céu. É esse Deus que quer falar com você todos os dias, que está te acordando, que está movendo a sua vida. Quantos jovens vê Deus tão distante da sua vida, né? Não conta com Deus para estudar, né? Não conta com Deus nos seus projetos. Não pergunta para Deus, né? Quer saber da vontade de Deus. Porque acha que Deus é alguém que o desconsidera. Alguém totalmente diferente. Mas quem está diferente é a pessoa. Não é Deus que mudou. É o nosso olhar em direção a Ele. É a nossa forma de agir. Porque Ele está sempre no seu posto de Deus. Né? Ele está sempre no seu posto. E nós que saímos do nosso posto para o qual nós somos criados e precisamos voltar. E essa vida de fé é aquilo de entrar na fila, que a gente vai começar a conhecer a Deus, né? E voltar para a ordem, para o nosso lugar.
para o nosso posto. Por que que um ser humano muitas das vezes vê muita criação e admira tanto a ponto até de exagerar, ao ponto de se diminuir menos do que a criação, porque acha maravilhosa a perfeição da natureza? Porque eles estão em seu posto. Por isso você acha lindo, porque ali elas revelam Deus. Mas elas estão te dando um recado, elas não estão te dizendo me adorem. A árvore não está falando para você me adore, me abrace, me adore. Eu sou a mãe terra, me adore. Não, ela está dizendo para você, eu estou no meu lugar e você? Por que você não está? Ah, quem me te pôs no seu lugar, árvore? Deus, o Criador. É com ele que você tem que falar. É com ele que você tem que resolver. Vai pro seu lugar. Ah, eu quero ficar aqui com você e ser uma árvore. Você não é uma árvore. Então eu quero te montar um altar e te adorar. Não. A minha glória está no meu Criador. Você vai estar desonrando. Você vai estar desonrando a própria criação se você não se colocar no seu lugar. E se você não ir adorar aquele que é o autor de tudo. Não sou eu. Eu sou um trabalho dele. Você também. Se coloca no seu lugar. Cada um está no seu lugar. Eu, árvore, não quero ser o sol. O sol não quer ser o mar. O mar não quer ser o pinguim. O pinguim não quer ser o elefante. O elefante não quer ser o pato. Não. Cada um está no seu lugar e está adorando e está feliz. Está vivendo a finalidade para a qual foi criado. Só você que está nessa desordem, nessa feiura. Por isso que você acha tudo mais bonito do que você. Porque você não se reconhece mais como obra de Deus. Então volte ao seu posto para você se contemplar em Deus. Para você perceber que você também não é para ser um selvagem, uma coisa estranha, sem identidade, não. Você tem uma identidade. E você vai encontrar isso voltando para o seu Criador. Muito sério. Já tentei dizer alguma coisa sobre a fé, agora tratarei de dizer como vejo a Deus, e esse foi o segundo raio. Agora, enquanto me encontro fora de mim mesma e encontrando-me no alto dos céus, pareceu-me ver Deus dentro de uma luz. Ai, meu Deus! E ele mesmo parecia também luz, e nessa luz encontrava-se beleza, força, sabedoria, imensidão, altura, profundidade, sem limites nem confins. Olha as coisas que ela viu, que lindo. Beleza. Por isso que tudo que vem de Deus, ó, tem beleza. Ai, meu Deus, queria pegar só isso. Beleza, força, sabedoria, imensidão, altura, profundidade, sem limite. Nossa, é por isso que cada coisa criada tem essas coisas, né? Cada uma fala de uma coisa. Você vê uma montanha, você vai ver a altura, né? Muita altura na montanha. Então, elas estão falando da altura de Deus, né? Profundidade, nós podemos pensar no mar, no fundo da terra e no mar. Tem profundidade, então está falando de Deus. E sem limite, né? É incrível, né? Imensidão, né? Você vê o mundo. Você vê, se você for na praia, você vai ver lá no final, até onde sua vista alcança uma imensidão tão grande que parece que não tem limite. Você vai ver lá a outra ponta e não dá para ver a terra. A terra está muito distante, porque o mar é muito imenso. Do mesmo modo que ele é profundo, ele é imenso. Então, ele fala de Deus, né? Sabedoria. Oh, meu Deus, vai estudar o cérebro humano. Você não vai falar da sabedoria de Deus. É igual foi falado hoje. Teria que ter vários livros, né? Se fosse estudar tudo o que Deus fez. Só o que é o céu. Daria livros. Se fosse estudar só o que é o mar. Livros e livros e livros. Então, vai estudar o que é também a vida humana. Quanta sabedoria que é todo esse processo da vida humana, da fecundação, todo o processo do crescimento do feto, né, da criança ali, todo o desenvolvimento da vida,
Oh, meu Deus do céu, a sabedoria que é tudo criado, ser humano, né? Todo o processo de crescimento. Meu Deus. Se for estudar o sistema nosso corpo, você vai ver uma sabedoria, uma complexidade, um cuidado, né? Você vai ver que, meu Deus do céu, você vai ver que o nosso corpo, você vai ver uma engenharia divina no nosso corpo, no que acontece no nosso corpo, no nosso cérebro. Uma sabedoria imensa. Umas coisas assim que você fica. "Ah, como pode Deus pensar em tantos detalhes? Que cuidado! É por isso que nós precisamos ver Ele nesses detalhes, gente. Porque Ele é muito grande. Não é tentar engolir tudo. Você vai ser totalmente cru. Você vai absorvendo Ele nas pequenas coisas. E quanto puder conter, que quer derramar na alma, quanto ela puder conter, quanto ela puder conhecer. Meu Deus do céu, a sabedoria divina que rege as coisas, você fica assim, bobo de ver. Bobo. A palavra de Deus, a sabedoria que ela contém. Você vai ruminar as palavras de Deus, a forma de Deus agir no tempo, na ordem das coisas, a sabedoria, a vontade divina, o que ela é. Você fica bobo de ver, gente, como que Deus age no tempo e como que Deus tem resposta para tudo, para cada acontecimento tem um para quê e tem uma resposta tão inteligente e convincente que você não tem nem o que falar. Que não é mesmo você ficar brigando com Deus. Pode ter certeza disso. Você que briga com Deus nos seus pensamentos, pode ter certeza que Ele tem a resposta para tudo, para calar esse pensamento. Diante de Deus, você pode por quem se julgar o maior argumentador do mundo, o maior pensador do mundo, que tem resposta para tudo, que desafia todo mundo, que intimida todo mundo com seus argumentos. Não é nada, é um sopro diante da sabedoria divina, o que é o conhecimento do mundo diante da sabedoria de Deus. Nada. A gente é um nada. Mas Ele não quer deixar a gente assim, ignorante. Ele quer nos encher da sabedoria dele. Mas quantos querem? Poucos. A maioria quer sabedoria humana, quer filosofia, quer antropologia, mitologia. Vai buscar suas logias aí. E fica lá nas suas lógicas humanas, cheia de perguntas irrespondidas. Porque o homem não pode penetrar na sabedoria se ela não for aberta para ele, se não for por ação divina, e se ele não estiver pronto a se submeter, porque a pessoa que não está pronta a se submeter à palavra de Deus não vai poder compreender. Só o coração humilde vai poder ter sabedoria, porque essa humildade, ela vai entender que ela não é nada e que ela precisa da palavra de Deus, que ela precisa dessa sabedoria. E é quem é humilde que está disposto a submeter a sua vida a viver dessa sabedoria. A sabedoria vai vir pela experiência. E essa experiência é uma vida com Deus. Por isso que você vê pessoas que às vezes nem têm estudo, mas têm sabedoria. Porque elas viveram e aprenderam a descobrir Deus nas pequenas coisas. A descobrir as respostas diante das situações que elas viveram. Dos sacrifícios que elas viveram. E você vai ver uma sabedoria gigantesca na boca de pessoas que nem sequer entrou numa escola. Então não é o número de livros que você vai ler e que vai garantir sabedoria. Não é o número de escolas que você foi matriculado, de títulos que você tenha, de doutorado, de mestrado, que você possa adquirir. Não é as notas que você ganha do professor, não, do que o seu professor fala, não. Você pode ver sabedoria, você pode ver a falta da sabedoria na boca de um doutor e transbordando numa criança. E aí? Quem responde essas coisas? Quem explica isso? Como pode alguém com QI tão elevadíssimo faltar sabedoria e alguém que talvez seja até analfabeto está transbordando dela? Quem pode explicar essas coisas? Deus falou, eu confundo os sábios desse mundo. Eu confundo os sábios desse mundo e orgulhosos que são cheios de si.
Porque não tem como a pessoa que é cheia de si se encher de sabedoria, não. Porque ela já colocou outro Deus na vida dela, colocou ela mesma, o conhecimento dela, o que ela absorveu na vida, de bagagem, de estudo. E ela é tão orgulhosa do que ela sabe que ela se sente assim, que ela tem um tesouro tão grande, que ela está acima das outras pessoas e ela não pode por nada perder para ninguém aquilo ali. Ela segura aquilo ali com unhas e dentes. Aí a sabedoria de Deus vai dizer: se esvazia para você receber a minha sabedoria. Não a sabedoria desse mundo, é duas coisas totalmente diferentes. Essa sabedoria humana, você vai falar assim, descartável. Como que eu vou falar que é descartável, Senhor? Eu estudei muito para isso. Pois é, meu filho. Estudou e continua ignorante. Porque se não for com meu Espírito Santo, nada podeis entender de verdade. Vai ser tudo uma busca superficial. Se esvazia para receber o que eu tenho para te dar. Aqui o Senhor pede de nós, na divina vontade. Se esvazia de tudo, não importa qual que é seu posto na vida. Nem que você fosse um papa que chegasse aqui. Um papa. O Senhor vai dizer a mesma coisa que falou para mim, vai falar para você. Pode ser um sacerdote. A mesma coisa que pediu de mim, uma pessoa leiga, ele vai pedir para você. Porque vai te tratar como alma. Ele não vai te tratar pelo seu posto. Ele vai te tratar como uma alma, que é um nada, como nada. E vai te dizer, se esvazia para adquirir a minha sabedoria, que supera qualquer ciência humana que você possa ter. Se esvazia. Ah, então quer dizer que você vai apagar minha memória? Então nada, não. Iluminado por mim, você vai ver as coisas com uma clareza tão grande que é você mesmo que vai começar a ver. Ah, meu Deus, eu estudei tanto isso aqui agora, mas o Senhor... Meu Deus do céu, coisas tão simples que o Senhor me falou, me fez entender coisas que esses livros complexos de tantos anos de estudo não foram capazes de responder. Porque Deus é simples. E se comunica com quem é simples. Porque quem for muito cheio de si, não vai gostar de ouvir falar divino. Você não vai gostar dos modos divinos. Vai começar a criticar a Deus. Isso é muito sério. Por isso que ele fala, só doa quem já está disposto a receber, ou seja, está disposto a abrir mão. Não importa a verdade que eu vou aprender agora, Senhor, se isso vai calar, se isso vai denunciar tanta coisa na minha cabeça que eu achava que era verdade. Você vai contra todas as opiniões que eu tinha. As minhas opiniões são lixo diante da sua verdade. O que eu penso é lixo diante da sua verdade. Eu não quero ficar com opinião, porque quem tem opinião não tem verdade absoluta, tem opinião. E opinião pode mudar de ocasião em ocasião, de circunstância em circunstância. Eu vou obedecer a opinião de alguém? Que segurança tem isso? É uma opinião, é fruto daquilo que ela meditou, daquilo que ela pensou, daquela reflexão que ela fez. E a minha opinião pode servir para mim, não serve para o outro. Construir uma vida e você que ser regido por opinião é igual você construir um castelinho de cartas, sabe? De cartas de baralho. Sobra que cai tudo, porque é só opinião. Não tem profundidade, não tem altura, não tem imensidão, não tem força, não tem beleza, não tem sabedoria. Só a verdade pode realmente ter raiz, ter profundidade, ter altura, ter força. Você quer viver da verdade ou você quer viver de mentira? Você quer viver da mentira ou você quer viver da verdade? Se você quiser a verdade, você vai ter que mudar de endereço aí. De vez de você procurar os seus logismos, você tem que buscar em Deus. Na palavra pura dele. Pura. Disposta a vivê-la. Assim também no ar que respiramos é o próprio Deus que se respira. Tá vendo? Porque senão você ficar com suas filosofias, suas logias, sua ciência,
Você vai falar assim, nada a ver, o ar é formado disso e daquilo, e daquilo, e daquilo, e daquilo. Como que é que respirando o ar é o próprio Deus que se respira? O ar é formado por causa disso e por causa daquilo e por causa daquilo, tá? Mas quem formou o ar? E por que formou o ar? O que esse ar que Deus fez está falando com você? Quando você respira aquela brisa maravilhosa que vem sobre o seu corpo, ele está te dando um recado da presença de Deus. E se você ficar com as suas logias, o ar vai passar por você e você vai ficar lendo seus livros e vai falar, Deus não existe não, por causa disso, por causa daquilo, por causa daquilo, por causa daquilo, por causa daquilo, por causa daquilo. E ele está na sua cara dizendo que existe, mas você não foi capaz de ver ele no ar, simplesmente porque o ar não dá para ser visível. E aí? Vai perder Deus. Aí depois Deus vai te mostrar isso. Porque ele vai te mostrar isso, a verdade. Cara a cara lá com ele. Olha, eu te amei nisso, naquilo, eu estive na sua vida ali, nessa situação, mas eu não vi, claro, você estava nos seus livros. Você estava lá nos seus racionalismos. E não foi capaz de me ver, mas se você me visse e se alegrasse nas pequenas coisas, meu Deus do céu, você já teria até posto fogo nesses livros. Perdido a graça de ler esses conteúdos. Ia ser igual uma criança que fica feliz com qualquer coisa. Não é qualquer coisa, né? Qualquer coisa é pouca coisa, é coisa ruim. Não, é coisa boa. Você fica feliz com tudo que eu faço. Você me vê em tudo. Assim que cada um pode fazê-lo como vida própria. Como de fato é. Cada um pode tomar como vida própria, mas depende da pessoa. Você pode falar assim, esse ar que Deus mandou para mim é a respiração do próprio Deus que eu estou experimentando, é o próprio Deus que se respira. Deus está aqui porque eu sinto no ar, eu sinto no calor no meu corpo, eu sinto em todos os lugares, né? Não é uma energia não, tá? Ah, é uma energia positiva. Oh, meu Deus, que eu tô sentindo. Não. Não é energia, não. Eu tô falando de um espírito perfeitíssimo e eterno, criador do céu e da terra, de uma pessoa divina, criador de tudo, de onde eu vim, alguém real, assim que cada um pode fazer como vida própria, como de fato é, então nada lhe escapa e nenhum lhe pode escapar, tá vendo? Essa luz parece ser toda voz sem que fale, tá vendo? Essa luz de Deus é a própria voz dele, é mais rápida do que o som. A luz é mais rápida do que o som, você cientista sabe disso. Que a velocidade da luz é mais rápida do que a velocidade do som, né? Então, meu filho, ele fala. Você acha que se falasse só comunicando verbalmente, seria limitado? Ele fala em tudo. Por isso que te deu 5 sentidos para abrir um canal de comunicação sua para ele. E não é só que ele vê Deus de uma forma. Só se ele falar comigo, só se eu ouvir a voz dele. Aí falar, tá. Aí chega seu filho, sua esposa falando com você. Você sai pra lá que eu tô ocupado. Eu falei com você, cabeção. Pela sua esposa e pelo seu filho. Você não pediu pra falar comigo? Eu falei através da sua mãe que falou pra você, não vai, meu filho. Fica aqui hoje. Filho, cuidado, tá? Esse seu amigo tá te dando maus conselhos e você tá indo pela cabeça dele. Toma cuidado, meu filho. Filho, não fica na onda desse professor aí não, que tá te confundindo não. Agora você tá lendo esses livros aí que o professor tá falando e o professor tá dizendo que a Bíblia é mentira. Filho, não foi essa educação que eu te dei não. Esse professor seu, coitado desse professor seu. Ele se afundou de tanto estudo e tá querendo que os alunos façam o mesmo. Você sabe muito bem, meu filho, que não é verdade o que esse professor tá falando. Se quiser a verdade, está na palavra de Deus. Então Deus vai falar com você através das pessoas.
Porque não é porque ele é grande, ele é Deus, é que ele tem que se manifestar do jeito que você quer, não. Aí, se não aparecer um sinal no céu, Deus vai falar nas coisas simples com você. Coisas simples. Quem for simples vai merecer contemplar coisas grandiosas também. Quem não for simples, não. Porque essa pessoa é muito caprichosa. Pessoas caprichosas. Que se não for amada do jeito que ela quiser, é igual aquela criança que fala com o pai. Aquela filha rebelde, aquele filho. Ai, se a senhora não me dá uma bicicleta, eu não vou ficar feliz nesse Natal. Tem que ser a bicicleta, tem que ser o computador. Tem que ser o videogame. Aí o pai e a mãe sacrifica. E escolhe dar uma outra coisa. Filha, eu vou te dar isso aqui porque você tá precisando. Comprei uma roupa pra você usar. Ai, não gostei. Essas roupas são muito ruins. Essa marca é muito ruim. Criança caprichosa. Que não sabe se alegrar. Agora, a criança que ama mesmo seus pais, que sabe dar valor, o pai às vezes traz um pirulito pra criança e a criança já tá pulando de alegria como se tivesse ganhado um videogame. A mesma felicidade que ela teria de ganhar um videogame, ela tem de ganhar um pirulito, de ganhar um beijo, um abraço do pai e da mãe, porque para ela o importante é a companhia deles. Os caprichosos ficam chupando o dedo. Porque quer muito holofote, quer muita grandeza, e fica lá, perdendo o amor de Deus que está passando por ele o tempo todo e não consegue ficar feliz, porque fica em seus caprichos, em seus pensamentos caprichosos, de querer Deus à sua própria imagem e semelhança e ficar querendo que Deus faça como eles querem, na hora que eles querem, dando ordens para Deus. Em vez de submeter a sua vida a Deus, quer que Deus se submeta a eles, aos seus caprichos. Fica chupando o dedo. Até aprender a chorar. Até aprender a chorar. A ser pequeno. Essa luz parece ser toda voz sem que fale, todo obrante enquanto sempre repousa. Tá vendo? Deus não dorme. Ah, mas parece que sim, Ruth. Parece que tá tão distante de mim. Não, tá. Você não, esse silêncio obrante de Deus. Aqui tá falando. Esse silêncio obrante de Deus. Esse silêncio obrante de Deus. Ele está no mundo. E aí, se você atribui às pessoas, às coisas, aos acontecimentos, você tá dando, né, a consideração pro humano. Está deixando de dar para Deus. É Deus quem age na sua vida e usa das pessoas. Por isso que é esse silêncio obrante. Ele se esconde nas humanidades, na criação. Mas ele só pode ser mudo para quem o restringe, para quem não o considera. Porque a partir do momento que eu considero Deus, eu vejo ele falar. E vejo que ele não é nem um pouco mudo. Eu é que estava desligada em outra sintonia. E começo a ver, e aí ele pode realmente se comunicar, realmente, porque eu estou aberta, um canal aberto para comunicar com ele. Então eu vejo ele falar, sem falar, entende? Não é assim. Mas no meu coração, os sentimentos que ele coloca. Ai, Ruth, como eu posso viver isso? Venha viver na divina vontade. Se entregar totalmente a Deus. Porque você também viu esse amor obrante enquanto sempre repousa. Começar a ver Deus em todas as coisas. Venha viver na divina vontade. Dê sua vontade humana. Com suas logias, com suas psicologias, com seus pensamentos, com seu racionalismo, com tudo que tiver. Se esvazia. Primeiro ele vai te curar, né? E vai começar a comunicar a sua vida divina para você. É um processo e é muito estudo, é muito estudo. Gosta de estudar? Então vai estudar o que é bom. Vai estudar sobre Deus. É muita meditação, é muito estudo, é muita entrega. Mas você não vai estar sozinha. A graça de Deus que sempre esteve na sua vida. Ele vai te dar a graça, ainda mais quando alguém está disposto a conhecê-lo. Aí que ele vem mesmo.
Então encontra-se por toda parte sem estorvar em nada. E enquanto se encontra em toda parte, tem também seu centro. Ó Deus, como sois incompreensíveis, vejo-te, sinto-te. És a minha vida, restringe-te em mim. Enquanto fica sempre imenso e nada perde de ti. Então, ele mora dentro de nós, na criação, em tudo. Se restringe no pequeno, para estar no pequeno, mas isso não diminui nada daquilo que ele é. É justamente por ele ser grande é que ele pode restringir-se nas pequenas coisas. Porque ele é poderoso. Que ele tem o poder para isso. Não perde nada de si. Nada. No entanto, sinto-me balbuciante e me parece não saber nem dizer muito sobre isso. Como pode isso, né? Esse amor brante que sempre repousa, está por toda parte sem estorvar em nada, se nada se perde, nada ele não vê. Não tem uma coisa que faça, Deus faltou aqui, Deus faltou nesse país. Deus hoje esqueceu desse lugar. Não, ele não esquece de nenhum lugar e de ninguém. E enquanto se encontra em toda parte, também tem seu centro, que é a sua vontade divina. Também tem o seu centro. É incrível. Para me poder explicar melhor, segundo a nossa linguagem humana, direi que vejo uma sombra de Deus em tudo o que foi criado. Porque em tudo o que foi criado, onde lançou a sombra de sua beleza, onde os seus perfumes, onde a sua luz como no sol, onde vejo a sombra especial de Deus, vejo como delineado nesse astro, que é como rei dos planetas. O que é o sol? Não é outra coisa que um globo de fogo. Um é o globo, mas muitos são os raios, de modo que então podemos compreender facilmente. Então ele vai explicar como que Deus pode estar no centro e ao mesmo tempo em todas as partes, né? Olha só. O globo é Deus, que está sempre no centro o sol é Deus, né? Que está sempre no centro, tá? Esse globo é Deus. Os raios, os imensos atributos de Deus. Olha só, vai explicar como que pode Deus estar no centro de tudo e ao mesmo tempo em todas as partes. O globo é Deus, os raios, os imensos atributos de Deus. O sol é fogo, mas ao mesmo tempo é luz e é calor. Assim que a Santíssima Trindade está representada no sol. Nossa, olha, o fogo é o Pai, a luz é o Filho e o calor é o Espírito Santo, ou seja, inseparáveis. Mas um é o sol. Então é um só Deus, em 3 pessoas. Mas um é o sol. E assim como não se pode dividir o fogo da luz e do calor, né? Assim como não se pode separar o fogo do calor e da luz, assim uma é a potência do Pai, do Filho e do Espírito Santo, inseparáveis, que entre eles não se podem realmente separar. Então, ele pode estar em todos os lugares, mas não se parte, não se divide, né? Pois que pode se restringir no lugar, mas isso não significa se diminuir, porque é inseparável. Ele dos seus atributos, né? Da sua potência, da sua sabedoria e do seu amor. Assim como o fogo produz luz, o calor ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo que o fogo produz luz e calor ao mesmo tempo, assim não se pode conhecer o fogo sem se conhecer também a luz e o calor. Assim não se pode conceber o Pai antes do Filho e do Espírito Santo, e assim reciprocamente, tem os 3 no mesmo princípio eterno. Uau! Acrescento que a luz do sol se expande por toda parte. Tá vendo por que Deus está no centro, mas se expande por toda parte? Porque assim como o sol está no centro, mas a sua luz se expande por toda parte. Assim é Deus. Muito mais que sol, viu? Porque o sol ainda tem sua limitação, né? Não consegue iluminar todos os lugares ao mesmo tempo, né? Então, onde tem sol batendo é dia. Onde tá na sombra é noite. Mas é diferente de Deus, né?
Porque o sol foi feito por Deus, mas está usando isso aqui para explicar. Acrescento que a luz do sol se expande por toda parte. Olha que interessante, porque ela está falando assim, vou tentar explicar de uma linguagem mais humana, né? Tipo assim, que fica fácil para todos compreenderem, né? Então ela pegou o exemplo do sol, que é Deus que iluminou a Luísa, dando essa luz para ela. Essas luzes todas são de Deus, dando para ela o exemplo, para ela explicar. Aí sim, tá vendo o que é você pegar o que Deus criou, os astros, mas usar para compreender Deus? Não é usar para adorar o sol, mas usar para compreender Deus. Por que isso não é errado? Porque isso foi feito por Deus. E porque nessas coisas Deus fala dele. Ela está, no sol Deus está falando dele. Deus está explicando como que ele é. Olha para você ver, no sol ela entendeu muito da Santíssima Trindade. Deus deu essa luz para ela, de ver no sol essa comunicação divina. Então tudo que tem comunica Deus, não comunica a divindade em si. O Deus Sol, né? Como no Egito tinha lá o faraó, falava que é o Deus Sol. Ah, o Deus Lua, o Deus Estrela, o Deus Árvore. Não. É Deus em tudo, é o mesmo Deus. Só existe um Deus em 3 pessoas. Então tudo está nos apontando a Deus. Então use das suas logias para encontrá-lo, da sua ciência para encontrá-lo. Você é médico, através do corpo humano você pode encontrar Deus. As batidas do coração vai falar do amor de Deus. O cérebro humano vai falar da sabedoria de Deus. Entende? É Deus sem a fé. Sem Deus iluminando sua inteligência, você vai ver todas essas coisas de uma forma muito mecânica, muito separada de Deus, muito material. Mas com Deus, com a vida de fé, você vai começar a ver nessas coisas todas Deus. Você vai começar a conhecer a Deus. Mas não é ficar só nessa experiência, mas na palavra dele, no conhecimento dele. Essas coisas são para te levar para ele. Acrescento que a luz do sol se expande por toda parte. Assim Deus, em sua imensidão, onde quer que penetra. Porém, recordemos que não é mais que uma sombra, porque o sol não chegaria onde não pode penetrar com sua luz. Aí ela está explicando. Mas Deus penetra onde quer que fosse, tá vendo? O sol não pode chegar por onde não penetrar a luz. Então, diferente do sol que experimenta essa limitação, Deus não. Ele pode ir, mesmo onde você fala tem treva, até no céu, na terra e no inferno também. No inferno também. Lá também é regido pela vontade divina. Tudo. Tem um ponto. Mas Deus penetra onde quer que fosse. Deus é espírito puríssimo. E nós podemos simbolizar no sol que faz penetrar seus raios em qualquer lugar, sem que ninguém os possa tomar entre as mãos. Deus olha tudo, as iniquidades, as infâmias dos homens, e ele fica sempre o que é puro. Puro. Isso não afeta a santidade dele. Santo e imaculado. Meu Deus, puríssimo, né? Sombra de Deus é o sol. Sombra de Deus é o sol que manda sua luz sobre as imundícias e fica imaculado. Expande a sua luz no fogo e não se queima, no mar, nos rios e não se afoga. Dá luz a todos, fecunda tudo, dá vida a tudo com seu calor e não empobrece de luz, nem perde nada do seu calor e muito mais, enquanto faz tanto bem a todos, ele de nenhum tem necessidade e fica sempre o que é majestoso, resplandecente, sem jamais mudar-se. Perfeito, né? Ó, como se representa bem no sol as qualidades divinas, tá vendo? Ela está encontrando Deus através desse astro. Ela está encontrando não o astro sol, mas Deus criador do sol. E Deus fez o sol e esse sol, os atributos desse sol falam dos atributos de Deus. Olha que maravilha, que é você ver na criação Deus
e não vê uma criação separada de Deus, mas vê Deus nela. Vê as coisas em Deus, ela está vendo em Deus. Ela não está contemplando uma coisa isolada, ela está vendo em Deus, porque é o próprio Deus nela dando essas luzes. Quando a gente vê as coisas com os olhos de Deus, é assim. Quando a gente vê as coisas com os olhos humanos, é torto, é estranho, não tem lógica, não tem uma conexão, não se chega numa solução, numa compreensão, sempre se experimenta o fracasso. Mas quando se vê com os olhos de Deus, é totalmente diferente. Deus, com sua imensidão, se encontra no fogo e não arde, no mar, e não se afoga sobre nossos passos e não pisamos. Se alguém virar para você, eu já vi isso, uma pessoa zombando, né? Foi num filme que eu vi, eu acho. A pessoa era de adorava outro Deus. Ela falou assim, esse Deus está em todo lugar, pode ser que eu estou pisando nele agora. Mas aqui, ó, está sob os nossos passos e não pisamos. Nós não podemos manchá-lo, pisoteá-lo, né? Não podemos, o mar não pode afogá-lo, né? Nem fogo queimá-lo. Então está sobre os nossos passos e não pisamos, dá a todos e não empobrece, e de ninguém tem necessidade. Vê tudo, mas é tudo olhos e não há coisa que não sinta. Vê tudo, mas é todo olhos e não há coisa que não sinta, não há coisa que não sinta. Não há coisa que não sinta. Então, ninguém pode falar, Deus não sabe o que eu estou passando. Não há coisa que Deus não saiba. Não há coisa que você saiu de Deus, você é parte dele. Então, o que você sente, você acha que ele não sabe do que você sente? Está ao dia de cada fibra de nosso coração. Está ao dia de cada fibra do nosso coração, de cada pensamento de nossa mente. E sendo Espírito Puríssimo, não tem nem ouvidos nem olhos. E aconteça o que acontecer, não muda jamais. O sol investindo o mundo com a sua luz não se cansa. Assim Deus dando vida a todos, ajudando e regendo o mundo, que é conservando o mundo, não se cansa. Para não gozar mais a luz do sol e seus benefícios e efeitos, o homem pode até esconder-se, pode pôr obstáculos, mas ao sol nada lhe faz. Permanece como é. O mal cairá todo sobre o homem. As consequências de fugir do sol, né? A treva, a escuridão, o frio, vai ser fruto, né, da escolha que a pessoa fez de se esconder. Mas o sol vai continuar lindo, resplendoroso e iluminado, pronto a se dar para quem está disposto a receber. O não conhecer a Deus, né, é isso, é o se esconder. Você fica sem a luz e sem o calor, e o sol está lá. O conhecimento está. Mas e aí, você? Deus não quer te ver assim empobrecido, escondido, parecendo um animal das cavernas, né? Sei lá, escondido debaixo de um buraco, né? De uma resistência muito grande, de ter medo de Deus. Sai dessa caverna. Sai desse buraco. Vem conhecer a Deus. Assim o pecador, com o pecado, pode afastar-se de Deus e não gozar mais de seus benefícios e influências. Pode se afastar de Deus e não gozar mais de suas benéficas influências. Mas a Deus nada lhe faz, todo o mal é seu. Também o arredondamento do sol simboliza a eternidade de Deus, que não tem nem princípio nem fim. Por isso que o sol é redondo, né? O arredondamento representa a eternidade de Deus, que não tem nem princípio nem fim. A mesma luz penetrante do sol, que ninguém pode conter a seu olho, e que se alguém quisesse olhar fixamente em pleno meio-dia, ficaria ofuscado, né? E se o sol se quisesse aproximar do homem, se ficaria reduzido a cinza. Churrasquinho, né? Assim o sol divino nenhuma mente criada pode restringi-lo em sua pequena mente.
para compreendê-lo em tudo o que é. Nós somos pequenos, gente. Nós somos pequenos. A gente vai receber nas luzes que ele manda. A gente tem que colocar à disposição de compreender o que ele manda. Porque os raios, as luzes que ele manda, meu Deus do céu, isso já é tanta coisa. O que é uma luz de Deus? Uma compreensão de Deus. Já te mantém assim tão vivo, né? Já te faz assim, ficar horas e horas meditando. Uma luz que ele manda. Um raio de luz que ele manda, né? E a gente tem que ser pequeno e entender essa pequenez nossa. E ficar feliz por ir receber essas luzes, os bens que o sol contém. Todos os dias ele vai derramando. E você se coloca nessa fila para conhecer. Mas ele fica triste de não te ver na fila. A pessoa que sai da fila fica vivendo igual um zumbi. Fica vivendo escondido em buraco. Nas sombras. Igual morcego que foge da luz. Você não é um morcego, você não foi feito para isso. Então é muito sério, a gente é pequeno. E se quiser se esforçar, você ficaria deslumbrado e confuso. E se esse sol divino quisesse fazer ostentação de todo o seu amor, fazendo-o sentir ao homem, enquanto ainda está em carne mortal, o homem ficaria incinerado. Do mesmo modo que se o sol caísse agora, se o sol viesse até você, você ia ficar reduzido a cinzas. Se Deus derramar todo o amor dele em você, você morre. Se a sua carne mortal não resiste, então ele vai te dando porções de amor todos os dias. E só esse amor já te deixa assim, louco por ele. Portanto, Deus tem posto uma sombra de si e de suas perfeições. Por isso que ele coloca, porque a gente não dá conta. Em tudo que criou. Assim parece que o vemos e o tocamos e por ele ficamos tocados continuamente. Então ele coloca meio que uma sombra para conter tudo aquela luz. Ele se esconde na criação. Por isso que ele se esconde na criação, né? Em tudo criado. Por isso que você não vê. Por isso que fala que se a pessoa vê a face dele, morre, né? Porque você sente todo o amor dele. Meu Deus do céu, é igual a pessoa que chega perto do sol. Vira cinza. Então Deus manifesta o seu amor na criação. São doses diárias de amor. O sol que nasce todo dia é amor de Deus para você. E se você tirasse a sombra dele do sol, e você ficasse só meditando no sol e encontrasse Deus, a sua perfeição ali, meu Deus do céu, você morreria de amor. Além disso, depois de o Senhor ter dito aquelas palavras, depois que o Senhor ter dito aquelas palavras, a fé é Deus, eu disse-lhe, Jesus, tu amas? Tu amas-me? E ele acrescentou, e tu, queres-me? Eu imediatamente disse, sim, Jesus, e tu sabes disso, que sem ti sinto que me falta a vida. Pois bem, Jesus acrescentou, tu me queres e eu também, portanto, amemo-nos e estejamos sempre juntos. E você ama a Deus? Ama? Você o quer? Se sim, olha aqui. Tu me queres e eu também. Pode ter certeza que Deus te quer. Tu me queres e eu também, portanto, amemo-nos e estejamos sempre juntos. Assim terminou por esta manhã. Agora quem pode dizer o quanto minha mente entendeu esse sol divino? Parece-me vê-lo e tocá-lo por toda parte. Aliás, sinto-me revestida por ele dentro e fora de mim mesma. Mas minha capacidade é pequena, que enquanto parece que compreende alguma coisa de Deus, ao vê-lo parece que não entendi nada. Espero que Jesus me perdoe. É a pequenez nossa. Mas aí entra a fé, que supera isso. Como Deus é grande, então demais, então eu desanimo, então não tem como entender, não, é muito grande esses mistérios, mas aí entra a fé, que supera a nossa pequenez, que precisa ser maior do que a nossa pequenez. Você crê nessas palavras dele? Você crê? Você entende porque
que Ele não pode revelar nessa terra, enquanto você está aqui nessa carne mortal. Tudo que Ele é, muita coisa você vai contemplar no céu por causa dessa pequenez. Você entende tudo que Ele está fazendo e você aceita a forma que Ele te ama, nessas situações tão pequenas que parecem pouco, mas não é. Você aceita sim essa forma de Deus ser? Você quer mudar Deus? Você quer ser tão orgulhoso ao ponto de dizer: ah, então me faça mais poderoso. E aí? Você o quer? Ele te quer. Então ame-o. Esteja com Ele. Dê sua vida para Ele. Deus é muito poderoso, gente, mas Ele também é simples demais. E a gente vê isso nesse texto. O que eu mais vejo é como pode alguém ser tão grande e tão simples ao mesmo tempo. Olha a forma que Ele nos ama, a terra, tudo que Ele fez. Então, Ele fala assim: eu criei a terra para o descanso do homem. Então, nós estamos aqui na terra para a gente aprender a conhecer a Deus. Nós estamos aqui na terra para isso. E nós fomos criados para ser a habitação de Deus. Olha que maravilha! Então, só com poder e sabedoria dele e amor dele, uma pessoa pode ter em si ele. Ou seja, só vivendo na vontade divina dele, onde está o poder dele, a sabedoria e o amor dele, é que alguém pode viver tendo ele em si, que é tão grande. Mas pelo poder da sua vontade, ele pode habitar em nós. E ele quer muito. Ele não quer só que você esteja perto dele, ele quer estar dentro de você. Dentro de você. Ele não quer ser só o sol que joga as luzes, mas ele quer que você esteja unida ao sol. Mas vai me queimar, não acabou de falar que vai me destruir? Pois é, vai te queimar. Você vai desaparecer mesmo, virar cinza. O seu eu vai virar cinza. Você vai sumir, desaparecer para ser outro ele. Para ser unido a ele. Através da vida divina dele em você. Esse é o milagre dos milagres. E tudo por causa desse sol. Todo atributo, toda a glória vem de Deus. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat. Jesus, eu confio em vós. Deus abençoe.